A vastidão do cosmos sempre foi o cenário de nossas maiores dúvidas e das ambições mais profundas da nossa espécie. Desde o momento em que aprendemos a dominar o fogo até a divisão do átomo, a busca por energia definiu o progresso da civilização. No entanto, enfrentamos agora um limite físico e planetário. As fontes que sustentam nosso mundo atual são finitas e cobram um preço alto demais. Olhar para as estrelas não é mais apenas um exercício de curiosidade, mas uma necessidade de sobrevivência. Visualize um cenário onde não dependemos mais de combustíveis fósseis ou da instabilidade do clima terrestre. Pense em uma fonte de poder tão vasta que poderia sustentar a humanidade por trilhões de anos, permitindo que nos tornássemos uma civilização verdadeiramente galáctica. Essa fonte existe, mas ela reside nos lugares mais sombrios e temidos do universo. Estamos falando dos buracos negros, os motores mais eficientes da natureza. Muitas vezes, a cultura popular descreve os buracos negros como grandes aspiradores cósmicos que destroem tudo o que encontram. Embora essa imagem de destruição seja real para quem cruza a fronteira do não retorno, a ciência moderna nos mostra uma face diferente desses objetos. Buracos negros não são apenas túmulos de estrelas. Eles são imensos reservatórios de energia que aguardam para serem explorados. Considere a eficiência de uma usina nuclear comum, que converte apenas uma fração mínima da massa em energia. Em comparação, um buraco negro em rotação pode converter quase metade da massa de um objeto em energia pura através de processos físicos que desafiam a nossa compreensão atual para entender como poderíamos domar esses titãs. Precisamos primeiro compreender a anatomia do seu poder e os mecanismos que tornam o impossível algo matematicamente viável. No coração de um buraco negro em rotação existe uma região única chamada ergosfera. É aqui que as leis da física começam a se dobrar de formas fascinantes, ao contrário do horizonte de eventos, de onde nada pode escapar. A ergosfera é uma zona de influência onde o próprio espaço e o tempo são arrastados junto com a rotação do buraco negro. Visualize este fenômeno como um redemoinho em um oceano espacial. Se lançarmos um objeto nesta região de forma estratégica, ele pode ser acelerado a velocidades inimagináveis. Pense no processo proposto pelo físico Roger Penrose, ainda no século passado. Ele sugeriu que, se jogarmos um pedaço de matéria na ergosfera e ele se dividir em dois, uma parte pode cair no buraco negro, enquanto a outra escapa com muito mais energia do que tinha originalmente. Essa energia extra é extraída diretamente da rotação do próprio buraco negro. É como se estivéssemos roubando um pouco do ímpeto de um gigante para alimentar nossas máquinas. A escala desse potencial energético é difícil de processar para a mente humana. Enquanto as estrelas brilham através da fusão nuclear, que é um processo eficiente, os buracos negros operam em um nível totalmente diferente. Se conseguíssemos cercar um buraco negro com uma megaestrutura, algo semelhante a uma esfera de Dyson adaptada, poderíamos capturar cada partícula de radiação e cada onda gravitacional emitida. Pense na ideia da bomba de buraco negro. Ao dispararmos ondas eletromagnéticas contra um buraco negro em rotação dentro de uma câmara de espelhos, essas ondas seriam amplificadas repetidamente através da superradiância. Cada reflexão traria de volta mais energia do que a enviada originalmente. Considere o poder de uma civilização que dispõe de uma bateria que nunca se esgota e que pode fornecer eletricidade para bilhões de planetas simultaneamente. No entanto, a extração de energia rotacional
não é a única forma de aproveitar esses objetos. Existe um fenômeno ainda mais misterioso conhecido como radiação Hawking. O físico Stephen Hawking demonstrou que, devido a efeitos quânticos, os buracos negros não são totalmente negros, mas emitem uma forma muito tênue de radiação. Visualize o espaço vazio não como um nada, mas como um fervilhar constante de partículas virtuais que surgem e desaparecem. Na borda de um buraco negro, essas partículas podem ser separadas, fazendo com que o buraco negro perca massa e emita energia. Para buracos negros massivos, essa emissão é quase imperceptível. Mas se criarmos buracos negros artificiais, pequenos o suficiente para caber em laboratórios, eles brilhariam com uma intensidade avassaladora. Pense em um micro buraco negro, funcionando como um reator perfeito, transformando qualquer tipo de lixo ou matéria em luz e calor constantes. A transição de uma espécie que queima plantas mortas para uma que manipula o tecido do espaço e do tempo exigiria saltos tecnológicos que hoje parecem magia. Precisaríamos desenvolver materiais capazes de resistir a forças de maré brutais e sistemas de inteligência artificial avançados o suficiente para gerenciar equilíbrios gravitacionais delicados em tempo real. Mas a história da ciência nos mostra que o impossível de ontem é a ferramenta de amanhã. Antes de Cristo, nossos ancestrais olhavam para o relâmpago com terror, vendo nele a ira dos deuses. Hoje, canalizamos essa mesma força através de fios de cobre para iluminar nossas casas. Visualize o futuro onde o terror dos buracos negros se transforma na esperança da nossa sobrevivência a longo prazo. Considere que o universo está em constante expansão e que, eventualmente, as estrelas que vemos hoje se apagarão. Em um futuro muito distante, quando o hidrogênio nas galáxias se esgotar e a última estrela de nêutrons esfriar, os buracos negros serão as únicas fontes de energia remanescentes no cosmos. Eles são, literalmente, as últimas baterias do universo. Uma civilização que aprenda a usar essa energia poderia sobreviver na era das trevas cósmicas por períodos de tempo que fazem a história atual da Terra parecer um piscar de olhos. Pense na resiliência da vida e da consciência buscando abrigo ao redor desses motores eternos, criando oásis de luz em um universo que caminha para o repouso absoluto. Pense no impacto ético e filosófico de tal poder. Se tivermos acesso à energia infinita, o que faremos com ela? A história nos ensina que o acesso a novos recursos sempre veio acompanhado de grandes responsabilidades e, muitas vezes, de grandes conflitos. No entanto, o buraco negro oferece algo que nenhum outro recurso ofereceu antes: a abundância absoluta. Não haveria necessidade de disputar territórios ou recursos limitados. Se cada sistema estelar possui um motor capaz de suprir todas as necessidades imagináveis, visualize uma humanidade que deixou para trás as lutas pela escassez para se focar na exploração do conhecimento e da criatividade. Visualize agora o céu noturno. Aqueles pontos escuros que antes representavam o fim de todas as coisas podem ser, na verdade, os portais para o nosso futuro. Os buracos negros não são apenas destruidores. Eles são os pilares sobre os quais uma civilização eterna pode ser construída. A ciência para extrair essa energia já começou a ser escrita nos quadros negros das universidades. O caminho entre a teoria e a prática é longo e cheio de desafios técnicos que podem levar milênios para serem resolvidos. Mas a jornada já começou. Ao entendermos a matemática que rege esses gigantes, damos o primeiro passo para deixar de ser inquilinos de um único planeta e nos tornarmos arquitetos do próprio universo.